Paz, igreja, como tem passado, quero aqui desejar para você um ótimo dia e espero que esses vídeos tenham abençoado a sua vida. Nesse momento nós não podemos estar pertos, mas nós podemos estar conectados através das mídias sociais e assim podemos aprender um pouquinho mais sobre Deus. E aqui, continuando sobre a nossa EBD, estamos falando sobre as características de Deus, os atributos de Deus. E hoje eu queria falar com vocês sobre os atributos que chamamos de atributos de síntese. Esses atributos de síntese são atributos que não entram nos outros atributos de Deus, seja ele comunicável, seja ele incomunicável, pelo fato dele não fazer muito sentido dentro deles. Então, são atributos separados ao qual nós podemos falar abertamente sobre eles. E eu queria falar com vocês, e eles são, na verdade, são a perfeição de Deus, a bem-aventurança, ou seja, a felicidade de Deus, a beleza e a sua glória. E hoje eu queria falar com vocês sobre a perfeição e a bem-aventurança. Então vamos lá. Perfeição. Quando nós dissemos que Deus ele é perfeito no seu ser. Ou seja, nele não encontramos algo errado. Por exemplo, quando nós olhamos para as nossas vidas e olhamos a partir da vida de Jesus, ao qual Deus deixou a sua revelação para nós em Cristo Jesus, ele diz para nós que nós devemos ser como ele é. Só que você perceber, nós vamos olhar para Jesus, Jesus ele é manso, ele é humilde, ele ama todas as pessoas. Só que quando nós olhamos para nós não amamos todo mundo. Nós não somos perfeitos. Falta algo em nós. Então, quando nós falamos que Deus é perfeito, é que estamos dizendo que nele não falta nada. Ele é perfeito, ele não carece de nada. Enquanto nós carecemos de aprender sobre humildade, sobre sermos santos, sobre sermos humildes, mansos de coração, nós carecemos disso, ou seja, nós precisamos disso. Agora, quando nós falamos que Deus ele é perfeito, nós queremos dizer que nele não falta nada, porque ele é perfeito no como um todo. Eu queria ler um versículo com você. Mateus, capítulo 5, versículos 48. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, Deus ele é perfeito e ele pede a nós, ou uma ordenança, que nós sejamos perfeitos como Deus também é perfeito. Mas entendendo um contexto. Por quê? Porque Jesus aqui ele está fazendo o Sermão do Monte, ele sobe ao monte com seus discípulos e a multidão o segue, e Jesus começa a ensinar várias coisas. Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças, começa a falar sobre ser lá a sal, luz para esse mundo. Então ele vai dizer sobre os homicídios, sobre o adultério, divórcios, juramentos, vinganças, amor ao inimigo. Então Jesus ele começa sempre dizendo, vamos pegar o exemplo do adultério. Jesus ele sempre vai pegar dizendo, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, ou seja, Jesus diz, vocês ouviram que? Então, os fariseus e mestres da lei daquela época criaram várias leis cerimoniais a respeito de muitas coisas. Então, Jesus está dizendo, olha, vocês ouviram isso. Mas o pecado não acontece quando você tem um ato com uma pessoa. O adultério acontece quando no seu coração você já deseja outra pessoa. Então o que Jesus está nos ensinando é que a perfeição não é algo físico, algo que nossos olhos podem ver. E mais a perfeição em nós é quando nós agimos de acordo com aquilo que Jesus disse a nós. Então, ou seja, há algo que carece em nós que precisa ser mudado em nosso coração e ensinado. Mas quando nós olhamos para Deus Pai, Deus ele é perfeito em tudo e em todas as coisas. Ou seja, nele não há carência de atributo nenhum, porque ele é perfeito. E isso é bom para nós. Por quê? Porque Deus sendo perfeito e eu sendo imperfeito, eu entendo que ele é aquele que sabe o que é bom para mim. Se eu sou um ser imperfeito, que carece de muitos atributos, e Deus sendo perfeito e tem todos os atributos, então eu, como uma pessoa que é imperfeita, devo me direcionar àquele que é perfeito. E quando eu chego àquele que é perfeito vai nos direcionar no caminho da perfeição de acordo com o seu propósito. Amém?
Então, ou seja, nós podemos caminhar em santidade de acordo com aquilo que Deus quer para nós. De fato, nós nunca seremos perfeitos aqui na terra, mas quando chegaremos em glória, nós seremos totalmente perfeitos. Amém? Então, esse é um atributo de Deus. Deus, ele é perfeito. E o outro atributo também, irmãos, é que Deus, ele é bem-aventurado, ele é feliz. Quando fala em bem-aventurança, quer dizer feliz ele é feliz. E uma das coisas que nós pouco pensamos é na felicidade de Deus, porque é mais fácil nós pensarmos que Deus, ele é triste, que Deus é um ser, um homem velho, rancoroso, porque as pessoas não obedecem. Mas na verdade não. Jesus, Deus, ele é muito alegre, ele é alegre em si, ele é o Deus da alegria. Então, ou seja, um atributo que faz parte dele ele é alegria. E olha só, quero ler alguns textos com vocês. Primeiro texto que nós vamos ler, eu quero ler com vocês 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. E essa palavra bendito não quer dizer literalmente bendito, mas é uma palavra que eles usam no termo feliz. Então, ou seja, o evangelho que Paulo está ministrando a Timóteo é um evangelho do Deus perfeito, do evangelho do Deus bendito, ou seja, do Deus feliz. A palavra bendito na sua raiz aqui quer dizer sobre felicidade. Deus, ele é feliz. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15 diz: ao qual Deus fará se cumprir no devido tempo, ele é bendito e único soberano. Deus, ele é extremamente feliz. Ele é feliz em seu ser. Só que o interessante é que ele não é feliz somente no seu ser, mas ele se alegra com aquilo que ele faz. Quando nós vamos, por exemplo, para Gênesis, capítulo 1, Deus, ele vai criar a luz e ele vai dizer: Deus viu que a luz era boa. E todas as coisas que Deus vai criar, ele vai dizer que é bom. Olha só, por exemplo, versículo 9, capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que era bom, que ficou bom. Então, ou seja, Deus se alegra com a sua criação. Mas sabe qual é a parte mais interessante? É na criação do homem. Versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E quando chega no capítulo 31 diz: e Deus viu tudo o que havia feito, e que tudo havia ficado muito bom. Deus, ele cria todas as coisas, diz que é bom, mas elas não estavam completas porque precisava da criação do ser humano. E quando Deus cria o ser humano, ele diz que isso é muito bom. Deus, ele se alegra por causa da sua criação, mas não só isso, Deus também se alegra pelo dia vindouro. Em Isaías 62, versículo 5, parte final, vai dizer, vamos ler todo. Assim como um jovem se casa com a sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim Deus se regozijará por você. Existe um tempo e esse tempo vai ser concretizado na eternidade quando nós entraremos em casamento com o nosso Deus amado. Nós somos a noiva de Deus, a igreja é a noiva de Deus, existe o homem que é o noivo de Deus. E quando esse dia chegar, Deus está dizendo que ele se alegrará. Quando nós estivermos entrado nas portas dos céus, os portões se abrirem, Deus estará com seus braços se alegrando porque nós estaremos chegando lá. Deus, ele é feliz em o seu ser. E assim como tudo nele é feliz, eu queria encerrar com Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus, ele é feliz, tudo provém dele. E se nós queremos também ser criaturas felizes, nós precisamos estar diante daquele que é a felicidade. Nos alegrar com aquilo que ele se alegra. Amém? Deus é feliz e ele deseja felicidade para nós. E a felicidade que nós temos está nele. E vamos nos alegrar no dia em que nós entraremos sorrindo no reino dos céus, em que Deus estará com os braços abertos nos esperando.
Amém? Que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia. Amém? Deus abençoe.